tarde a todas e todos. Nós começamos agora mais um seminário do Escritório de Evidências. Meu nome é Maria Elisa, eu sou da equipe do escritório. Esse já é o 56º seminário, os seminários começaram no início do ano passado, em fevereiro, março. Daí passamos para o espaço virtual desde a pandemia e continuamos no espaço virtual justamente porque com isso a gente atinge um público maior e convidados em todo lugar do Brasil. A nossa convidada de hoje é do Paraná, como depois a gente vai apresentar. Os seminários do Escritório de Evidências têm o objetivo de divulgar conhecimento científico sobre o campo educacional, sobre os diversos assuntos, desde os disciplinares até os de gestão de transporte, por exemplo, e de avaliação das nossas políticas, de avaliação de políticas educacionais, estudos econométricos. A gente já trouxe vários estudos dessa natureza, alguns investigando incentivos para professores, outros investigando a ausência ou a frequência de professores e assim por diante. É um espaço livre de debate acadêmico, então a opinião das pessoas que a gente chama para conversar com a gente não necessariamente são as opiniões da secretaria, mas todo o debate científico tem que ser aberto e obviamente, livre, e o contraditório é muito importante para a melhoria das políticas públicas, né? O seminário funciona assim. Durante uma hora, a Priscila Lanferdini, que é a nossa convidada de hoje, vai apresentar o estudo dela, e na meia hora seguinte, as pessoas que estão assistindo têm a chance de participar, perguntar para ela, de duas formas. Os servidores e servidoras da Secretaria de Educação participam pelo aplicativo do Centro de Mídia de São Paulo e podem escrever as perguntas pelo chat, que a gente acompanha aqui. E o público externo, o pessoal da produção vai mostrar agora o link para o formulário em que a pessoa entra no formulário, né, um formulário do Google, e ela tem acesso a esse formulário, coloca o seu nome e a sua pergunta. É o link bit.ly do formulário para a gente fazer as perguntas. Esse link que você está vendo na sua tela agora. Eu queria lembrar também que as palestras, as apresentações em PowerPoint, quem quiser pode solicitar por e-mail. O nosso e-mail do Escritório de Evidências vai aparecer agora também na tela, né? Nós temos evidências@educação, sem cedilha e tio, .sp.gov.br. E nós escrevemos também um boletim quinzenal que chama Educação em Evidências. Também quem estiver assistindo e quiser receber o boletim quinzenalmente, é só escrever para a gente e a gente inclui a pessoa no mail. E a gente agradece também a divulgação. Pessoas que vocês acham que podem se interessar em receber o link, o boletim, vocês passem, por favor, o nosso e-mail que a gente agradece. Bom, vamos falar um pouquinho do seminário de hoje. A palestrante, o nome completo dela é Priscila Azevedo da Fonseca Lanferdini. Ela é doutora e mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, graduada em Letras em Inglês e Literaturas de Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, que é a Unicentro. Ela se graduou em 2006 e é professora de língua inglesa na Rede Básica de Ensino de Guarapuava, uma cidade do Paraná. Ela é professora da rede desde 2012 e também leciona no PROMUN, é um programa de formação da Unicentro, que ela vai explicar melhor. É professora lá desde 2020. Também fez a bolsa, o estágio sanduíche no seu doutorado na Carleton University, sendo bolsista do Emerging Leaders of America's Program, do governo do Canadá,
entre 2016 e 2017. Ela vai apresentar para a gente os resultados da pesquisa de doutorado dela. A pesquisa investigou a construção de espaços de desenvolvimento do aluno-professor de língua inglesa, participante do programa PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é um programa do MEC e da CAPES. Também, por favor, Priscila, fale um pouquinho do PIBID, eu sei que você já vai falar. Então, ela fala desse desenvolvimento dos formandos por meio do planejamento, produção e implementação de sequências didáticas. A pesquisa apontou indícios de desenvolvimento dos participantes da formação, tais como a mobilização de operações cognitivas e a adoção da postura de pesquisador ou pesquisadora, entre outros indícios. Então, mais uma vez, Priscila, muito obrigada por você ter aceito participar. Essa é a terceira vez que a gente discute conteúdos disciplinares. Nós falamos de história num dos seminários e de matemática, com foco também em formação de professores para o ensino da matemática. Então, você é a primeira a falar da língua inglesa e do currículo e assim por diante. Por favor, a palavra é com você. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Então, como a Maria Elisa me apresentou, eu sou Priscila, eu sou professora da Rede Pública de Ensino no Paraná, na cidade de Guarapuava, leciono para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio há 10 anos, e também sou professora do PROMU, né, como a Maria Elisa acabou de mencionar, que é um programa de línguas da Unicentro, que é a universidade estadual aqui da minha cidade, de Guarapuava. Eu estou aqui, então, com o objetivo de compartilhar com vocês os resultados da minha pesquisa de doutorado, que foi desenvolvida no Programa de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, sobre a orientação da professora Vera Lúcia Lopes Cristóvão, e a co-orientação da professora Lidia Stutz e do professor Devon Woods, que é do Canadá, da Universidade de Carleton, da Carleton University. Bem, antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, queria agradecer a Maria Elisa, a toda a equipe do Escritório de Evidências da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, a Paloma, que está aqui no backstage, e agradecer a todos que estão acompanhando. Que estão aqui, né, para ouvir um pouco me ouvir compartilhar um pouco das minhas experiências no ensino e na pesquisa. O objetivo, então, é apresentar, então, um pouco do meu trabalho desenvolvido no doutorado, alguns dos resultados. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês só podem me confirmar se estão vendo a tela? Sim? Ok, obrigada. Então, o título do trabalho que eu apresentarei hoje, né, o título escolhido para o seminário, é o planejamento, a implementação de sequências didáticas e a reflexividade do PIBID, espaços para o desenvolvimento do aluno-professor de língua inglesa. O que levou, então, quais são as motivações para o desenvolvimento da pesquisa? O que me levou a desenvolver uma pesquisa sobre essa temática e sobre o contexto do PIBID? São algumas motivações que eu resumi aqui. A primeira delas foi o resultado da minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi também na UEL, defendida em 2012. Nessa pesquisa, os resultados da minha pesquisa de mestrado me mostrou o planejamento, a tarefa de planejar aulas, como um espaço para a formação de professores, como um espaço importante para o desenvolvimento do professor. Na época, eu fiz uma pesquisa sobre a formação continuada, e os resultados, né, daquela pesquisa já apontavam o planejamento como esse espaço importante para o desenvolvimento do professor, né, para que o professor melhore as suas ações em sala de aula. Outra motivação foi a minha atuação no PIBID entre os anos de 2013 e 2016. Como eu contei a vocês, faz 10 anos que eu dou aulas de inglês na rede pública, e nesse tempo eu trabalhei durante 3 anos com o PIBID. Eu recebi alunos pibidianos na minha sala de aula,
trabalhei com eles conjuntamente no desenvolvimento de atividades para a sala de aula, no planejamento, na implementação de atividades, de sequências didáticas para o ensino de inglês em sala de aula. E eu percebi que o PIBID, né, durante essa minha participação, eu percebi que o PIBID é um espaço importante para o planejamento. Ele permite que o professor, em colaboração com outros professores ou com alunos professores, possam planejar as suas aulas, né? Ele dá esse suporte maior para o professor. E também, né, a terceira motivação é o meu desejo pela melhoria do ensino e a formação dos professores, né? Que a gente possa eu buscava encaminhamentos teoricamente sustentados para melhorar a minha prática docente. E algumas leituras realizadas durante o mestrado. Entre essas leituras, eu gostaria de citar 3 que são, assim, os pilares da minha pesquisa. Cristóvão, 2005, Utz, 1996 e Stutz, 2012. Cristóvão fala sobre... eu vou relatar assim bem brevemente, né, cada uma. Cristóvão fala sobre a importância da produção de modelos didáticos para o planejamento, né, para que o professor, o aluno professor consiga melhor planejar as suas aulas. Utz investiga o planejamento e as tomadas de decisões de professores de língua inglesa. Então, esse autor, que é um autor canadense, e que também foi o orientador da minha pesquisa no Canadá, ele investigou no seu estudo o que os professores faziam ao planejar. E por que tomavam as decisões que tomavam, né? Por que desenvolviam as ações que desenvolviam na sala de aula, quais eram as razões, o que levava cada professor a tomar determinadas decisões e não outras. E Stutz desenvolveu uma pesquisa investigando como que o trabalho de produção de modelos didáticos, que eu vou descrever para vocês adiante, de sequências didáticas, a socialização de diários e a entrevista de autoconfrontação pode contribuir para o desenvolvimento de saberes e capacidades docentes. Então, esses 3 estudos são estudos que falavam sobre planejamento, e que me fizeram refletir sobre o papel do planejamento, então, na formação do professor, nas ações de sala de aula. E essa definição de planejamento, né, essa definição de planejamento que eles trazem, eles não estão falando sobre planejamento no sentido de elaborar planos de aula, mas é o planejamento das atividades didáticas, o planejamento das ações de ensino. Né, aquilo que planejamos para que vão gerar ações em sala de aula. Então, esse é um conceito maior também que eu investigo em sala de aula, né? Não estou falando de plano de aula exatamente. Bem, das justificativas. Por que, então, por que estudar o planejamento docente? Bom, o planejamento docente é uma prática pouco valorizada pelos sistemas educacionais, né? Nós sabemos. Por quê? Por que pouco valorizada? Porque o professor, de forma geral, não tem muito tempo remunerado para desenvolver o planejamento. Então, ela de forma geral, né? Eu acho que não só na minha realidade, não só no Brasil, em outros lugares também, é uma prática ainda pouco valorizada. E eu chamei na minha tese que é um trabalho invisível do professor, porque nós fazemos... Para que as ações em salas de aula aconteçam, muito acontece fora da sala de aula. Né? O professor tem que desenvolver uma série de ações para que as ações em sala de aula aconteçam. E esse trabalho é um trabalho invisível, pouco valorizado e muitas vezes não remunerado. Por isso, pouco valorizado. Aqui no Paraná, em Guarapuava, na rede pública do Paraná, para cada 16 aulas dadas em sala, nós temos 4 aulas que são chamadas de hora-atividade, que é o momento que nós podemos planejar as aulas. No entanto, esses momentos, eles são divididos também em outras atividades que o professor precisa fazer, como a elaboração de provas, correção de provas, atendimento aos pais de alunos, atendimento a alunos, o que mais?
o registro do livro de classe. Então, tem várias coisas que ele precisa fazer nessas 4 horas de atividades, e mais o planejamento das aulas, né? Tempo curto, então, para o planejamento. Também o planejamento é uma prática, uma atividade docente pouco pesquisada. Não tem muitas pesquisas sobre planejamento, como eu mostro na minha tese de doutorado. O planejamento, o que me chamava a atenção também na questão do planejamento é que ele pode ser fortalecido na relação universidade-escola. Por quê? Porque quando nós temos essa relação universidade-escola, quando o professor recebe o PIBID, os PIBIDianos na escola recebe o estágio também, é possível que o professor planeje conjuntamente e essas ações o planejamento e as ações de ensino são fortalecidas, né? Você consegue resultados melhores dessa ação conjunta. E por isso, então, eu escolhi o PIBID como o meu contexto de pesquisa. Os objetivos da minha pesquisa. Então, eu procurei investigar a construção de espaços de desenvolvimento profissional do aluno-professor de língua inglesa do PIBID, possibilitados pelo planejamento e implementação de sequências didáticas. Então, eu procurei ver na minha pesquisa como que se esse professor, esse aluno-professor, né, lá da universidade, que ia até a minha sala de aula desenvolver atividades comigo, se havia desenvolvimento nas práticas realizadas durante essa formação. E para isso, então, eu estabeleci 4 objetivos específicos. O primeiro foi investigar decisões tomadas por 2 duplas de formandos no subprojeto Letras em Inglês do PIBID, ao planejar, produzir e implementar sequências didáticas, reuniões de planificação, sessões de socialização de diários e entrevistas de autoconfrontação, identificar possíveis fatores que podem ter constituído os processos de tomada de decisões desses alunos professores, investigar tensões e conflitos e a reflexividade gerada por esses processos, e identificar indícios de desenvolvimento dos alunos professores manifestados discursivamente. Então, o primeiro objetivo é investigar quais são essas decisões que eram tomadas por essas duplas para o ensino, que fatores que podem ter constituído, né, por que eles tomaram essas decisões em determinadas circunstâncias e não outras, se teve tensões e conflitos durante esse processo e se isso gerou desenvolvimento profissional. Bem, o contexto de pesquisa, como eu já mencionei para vocês, foi o contexto do PIBID. Mais especificamente, o contexto do subprojeto Letras em Inglês do programa PIBID, ofertado por uma universidade estadual localizada na região centro-sul do Paraná, para alunos do 1º ano ao 4º ano do curso de Letras em Inglês. Então, eu tinha alunos PIBIDianos que estavam entre o 1º e o 4º ano de Letras. E esse subprojeto ele foi desenvolvido em parceria com 2 escolas públicas de ensino fundamental, e uma delas, né, eu era professora. Nós éramos em duas professoras, 2 escolas, 2 professoras supervisoras. Então, participaram da pesquisa 12 alunos professores do 1º ao 4º ano do curso de Letras, que participaram do subprojeto durante o período de geração dos dados, uma professora da educação superior, que tinha o papel de professora coordenadora do subprojeto, e 2 professoras da educação básica, entre elas eu, pesquisadora, e mais uma colega. Bom, desses 12 alunos professores, eu não teria como analisar dados, né, dos 12, porque eram muitos dados, né, muitos alunos. Então, 4 alunos professores, eles aparecem no meu estudo como participantes protagonistas do estudo. Então, os 12 alunos participaram do estudo, mas 4 são protagonistas. Eu analisei especificamente dados dessas duas duplas, de 4 alunos professores, que eu chamei para a pesquisa, né, são nomes fictícios, de Eliel e Eric, a primeira dupla. Eliel e Eric desenvolveram uma sequência didática do gênero conto de fadas, e desenvolveram e implementaram.
a Alice Júlia, que desenvolveu uma pesquisa, uma sequência didática do gênero fábula. Bom, da proposta de formação do subprojeto. Então, o que previa a proposta de formação do subprojeto Letras em Inglês? A proposta de formação previa a produção de modelos didáticos, sequência didática, socialização de diários, entrevistas de autoconfrontação, desenvolvimento de pesquisa, participação em eventos científicos, participação em eventos de formação promovidos pela escola. Essa proposta de formação, que envolve produção de modelos didáticos, sequências didáticas e socialização de diários, e ela é proposta, né, pelo estudo de Stutz 2002, que essa autora viu, né, como que esses instrumentos formativos, articulados, podem serem utilizados, então, na formação de professores, na formação inicial. E, então, nós incluímos a produção de modelos didáticos e a socialização de diários no processo de formação ofertado no subprojeto. O desenvolvimento de pesquisa, a participação de eventos científicos, a participação em eventos de formação promovidos da escola, já é o que prevê o regulamento do PIBID. Então, além do que previa o regulamento do PIBID, nós incluímos mais duas ações. Essas duas ações. É importante mencionar que a produção, essa proposta de produção de modelo didático e de sequência didática, né, que está em articulação com a socialização de áreas, entrevista de autoconfrontação, ela é uma proposta de Stutz, mas a produção de modelo didático e sequência didática em si, ela já é uma proposta, para a formação inicial, já é uma proposta que vem de outros estudos, né, entre eles eu posso citar Cristóvão 2002, Cristóvão 2005, que eu acabei de mencionar. Então, o que vem de novo com a proposta de Stutz é a socialização de diários e a entrevista de autoconfrontação, que nós veremos adiante o que seria isso. Bom, então, das ações desenvolvidas no subprojeto Letras em Inglês, o que nós fazíamos na participação desse subprojeto? Então, eram essas as ações, ó. Reuniões semanais de planificação. Então, semanalmente, nós nos reunimos, todos os participantes do PIBID, professora coordenadora, professores em formação e as duas professoras supervisoras, para reuniões de planificação. Essas reuniões eram os momentos que nós planificávamos atividades de ensino, desenvolvíamos materiais para o trabalho na escola. Era o momento que nós estabelecíamos quais ações que seriam desenvolvidas na escola e também ações de pesquisa. Que eventos iríamos participar, o que iríamos pesquisar, quais eram as situações, né, quais eram os problemas que nos inquietavam e que poderiam ser foco de pesquisa. Também tinha as observações participativas e a regência em sala de aula. Então, os alunos iam para a escola fazer observações participativas. O que seriam essas observações? Eles trabalhavam, né, junto comigo em sala de aula. Eles não iam para a sala só para observar o professor, mas para desenvolver as ações conjuntamente. Então, por isso, chamada de observações participativas. E, em alguns momentos, eles também faziam as regências de aula. Eles participaram também das horas atividades, que é como nós chamamos o momento que o professor tem fora da sala de aula, né, o momento remunerado que o professor tem fora da sala de aula para planejar as aulas, como eu descrevi há pouco. Os alunos professores, então, também me acompanhavam nas horas atividades, elaborando avaliações, corrigindo avaliações, produzindo material. E além disso, nós fazíamos, né, durante as nossas reuniões semanais de planificação, fazíamos as socializações de diários. O que eram socializações de diários? Todos os participantes do PIBID, eles eram incentivados a relatarem diários as suas percepções sobre o ensino, né? O que lhe chamasse a atenção, seus sentimentos, as suas percepções, as suas preocupações em relação ao que nós estávamos vivendo na escola ou na universidade.
E aí nós éramos incentivados a registrar em diários e compartilhar alguns excertos. Então, os excertos eram compartilhados, lidos, né, com o grupo, e nós fazíamos discussões a respeito do excerto compartilhado, gerando, então, reflexões, né, sobre o que era vivenciado pelos alunos, professores, por todos no subprojeto. Realizamos também estudos e documentos prescritivos, o trabalho docentes, os PCNs, as DCEs, que são as diretrizes educacionais no estado do Paraná, as OCENs. Nós realizávamos o estudo desses documentos e de teoria sobre o ensino e aprendizagem de línguas. Fazíamos atividades de pesquisa, então, o que nós pesquisávamos? Os resultados alcançados em sala de aula, como que os alunos da sala de aula, quais eram os resultados alcançados com eles, analisávamos materiais didáticos, e também pesquisas, né, que surgiam dos problemas vivenciados. E também esse momento era destinado a discussões de ordem burocrática, que eram decidir quais eventos de pesquisa participar, decidir em que investir o valor que era transferido pelo PIBID, né, o PIBID recebe, na época, recebia um valor, né, que era para ser aplicado no projeto, então nós tínhamos que decidir em que ações nós iríamos investir esses valores que nos eram repassados. Bem, além de todas essas atividades que eram desenvolvidas, especificamente, os 4 alunos professores que participaram como protagonistas da pesquisa, o Eliel, o Eric, a Alice e a Júlia, esses 4, eles também participaram, agora para a pesquisa, né, voltado especificamente para a minha pesquisa, eles participaram de entrevistas de autoconfrontação. Os demais alunos não participaram, porque a entrevista de autoconfrontação, ela não era prevista como um procedimento de formação no PIBID. Ela foi incluída, então, com esses 4 participantes, por conta dos meus objetivos de pesquisa. O que é, então, a entrevista de autoconfrontação? Na entrevista de autoconfrontação, o trabalhador é exposto a uma autoanálise de sua própria atividade profissional por meio de imagens registradas em áudio e vídeo, visando o desenvolvimento profissional e a verbalização de aspectos subjacentes ao trabalho realizado. O que é isso, né? No que constituía? Então, a autoconfrontação é o trabalhador se olhar em imagem gravada, em áudio e vídeo, e verbalizar, né, o que ele está vendo. A autoconfrontação, ela é dividida, ela é um procedimento proposto pela clínica da atividade, e ela é dividida em 3 fases. Tem a autoconfrontação simples, a autoconfrontação cruzada e a extensão ao coletivo. Na autoconfrontação simples, nós temos o trabalhador e o pesquisador. Então, o trabalhador e o pesquisador, eles olham para a imagem de vídeos do trabalhador realizando a atividade de trabalho, e o trabalhador, então, descreve o que ele está fazendo, o que ele está vendo. Na autoconfrontação cruzada, nós vamos ter o trabalhador mais um colega de profissão e o pesquisador, e aí o colega de profissão, ele vai olhar para as imagens da atividade de trabalho e analisar essas imagens. E daí, na extensão ao coletivo, o trabalhador escolhe, então, partes dessas reflexões que ele fez na autoconfrontação simples, na autoconfrontação cruzada, ou mesmo imagens de vídeo, e compartilha com o coletivo de trabalho. E nós fizemos isso, então, para a minha pesquisa, nós fizemos isso com os 4 alunos, eles desenvolveram esses procedimentos, se vendo nas imagens de sala de aula, né, nós gravamos as aulas, e eles escolheram excertos dessas aulas, se viam nessas imagens e descreviam o que estavam fazendo, por que estavam fazendo. Então, por que eu utilizei esse procedimento? Porque o planejamento, de forma geral, eu estava investigando o planejamento. E o planejamento, ele é uma atividade cognitiva.
né, na sua maior parte. E nós não temos acesso ao que passa na mente do professor, né? Principalmente quando o professor ele planeja a aula dele sozinho, em casa, ou na escola, ele planeja, né, em sua mente, é cognitivo, é um trabalho cognitivo. E se ele não externalizar pela linguagem, a gente não tem como ter acesso a isso, do porquê que o professor agiu de certa forma. Então, a entrevista de autoconfrontação me ajudou nesse sentido, de fazê-los externalizar os motivos de suas ações. E por isso foi um procedimento escolhido. Bem, do referencial teórico utilizado. A minha pesquisa ela se embasa no interacionismo sociodiscursivo, que é o ISD, que é uma corrente teórica, ela é uma corrente teórica proposta por pesquisadores da Universidade de Genebra. Entre os principais pesquisadores eu posso citar Broncar, Bernard Chernowly, a Ekaterina Boulea, Joaquim Dawes, e o ISD, né, além ele é proposto por esses pesquisadores, né, de Genebra, mas ele vem sendo usado e tem se expandido, né, por vários lugares no mundo, e no Brasil ele também, né, tem expansões teóricas relacionadas a essa corrente teórica, e nós temos alguns pesquisadores de renome, como Cristóvão, Vera Lúcia Cristóvão, a Elvira Nascimento, Eliane Lousada, a Lídia Stutz, que desenvolve estudos sobre o interacionismo sociodiscursivo. Na minha pesquisa, eu utilizei algumas concepções dessa corrente teórica. Eu utilizei a concepção de desenvolvimento humano, concepção de língua, conceitos de gênero de texto, agir, texto, capacidades de linguagem, reflexividade, entre outros conceitos. A proposta didática, que eu vou apresentar para vocês adiante, que é uma proposta bastante interessante do ISD, para o ensino de língua, e os gêneros de texto e a formação de professores, estudos sobre gêneros de texto e formação de professores. Eu vou apresentar para vocês, falar rapidamente, alguns desses conceitos que são importantes na minha pesquisa. Então, o conceito de desenvolvimento humano. O ISD, ele parte, então, de pesquisas de perspectiva sócio-histórica. Então, para as pesquisas de perspectiva sócio-histórica, os processos de socialização humana e a linguagem, eles são fundamentais para o desenvolvimento humano. E o conceito de desenvolvimento humano do ISD, ele parte a partir dos estudos de Vygotsky e entende o conflito como uma mola propulsora para o desenvolvimento. Então, o conflito ele é importante para gerar desenvolvimento. Em que sentido? Né? Para Vygotsky, acontece desenvolvimento quando a nossa organização psíquica atual ela entra em conflito com novos elementos, né, que nós estamos expostos nas nossas experiências, nas diferentes experiências, e transformando a nossa organização psíquica atual, né? O conflito gera uma transformação dessa organização psíquica atual. A concepção de língua do ISD, ela se opõe a uma visão de língua estruturalista da linguagem. A visão estruturalista da linguagem concebe a língua como um conjunto de regras gramaticais. Então, você iria para a sala de aula para ensinar gramática, e o ISD, então, se opõe a essa visão de língua estruturalista e defende uma visão de língua de proposta discursiva, né, em que a linguagem ela é usada como prática social. O aluno, então, ele vai para a escola para aprender a língua para agir socialmente, para agir na sociedade. E não apenas para, né, se opõe a essa visão de língua estrutural. O conceito de gêneros de texto. Então, eu vou falar para vocês sobre a proposta de desenvolvimento de sequências didáticas com base em gênero de textos. Primeiro, nós temos que definir, né, o que são esses gêneros de textos. Os gêneros de textos, o conceito de gênero defendido pelo ISD, ele é um conceito embasado na noção de gêneros defendida por Bakhtin, Voloshinov, que entende o gênero como enunciados que
apresentam regularidade em sua estrutura. Então, são os enunciados produzidos ao longo da história da humanidade que apresentam certa regularidade em suas estruturas composicionais, de estilo. Então, por exemplo, exemplos de gêneros. Nós temos a receita, o conto de fadas, nós temos artigos de opinião, notícias de jornais e revistas. Todos esses textos, esses gêneros, eles têm regularidade em sua organização textual. Então, como que a gente sabe que uma receita não é uma bula de remédios? Né, apenas olhando, porque a receita ela tem uma estrutura organizacional, né, ela tem lá um modo, ingredientes, né, e aí uma lista de ingredientes, modos de preparo e como fazer. Então, é um gênero que tem uma regularidade em sua estrutura. Geralmente, esse gênero vai usar verbos, né, no modo imperativo. Então, são elementos. O gênero traz elementos comuns, né, que nos fazem reconhecer um gênero. E a proposta didática para o ensino de línguas, ela é exatamente, então, com base na apropriação desses gêneros pelos alunos. Na proposta didática do ISD, existem duas fases. O professor ele precisa elaborar o modelo didático e a sequência didática, né? Modelo didático e sequência didática. O que é o modelo didático? Então, na elaboração do modelo didático, o professor vai fazer um levantamento dos elementos que são determinados em cada gênero. Quais elementos que constituem um gênero? Né, o que constituem, por exemplo, o Iliel e o Eric, na minha pesquisa, eles desenvolveram uma sequência didática do gênero conto de fadas. Então, quais são esses elementos que constituem o conto de fadas? Como que ele é organizado? Né? Ele vai ter, estruturalmente, ele vai ter um título, geralmente, ele vai começar, geralmente os contos de fadas começam lá com a expressão era uma vez, vai ter a apresentação dos personagens, depois um conflito, a resolução do conflito. Esses elementos constituem o modelo didático. E também nós temos elementos linguísticos que vocês vão encontrar no conto de fadas. Geralmente o conto de fadas vai ter verbos no passado, no tempo passado. Então, para elaborar o modelo didático, o professor faz um levantamento desses elementos que constituem o gênero. Ele vai consultar especialistas sobre o gênero, ele vai fazer análise de exemplares do gênero e vai, então, verificar quais são os elementos que podem ser ensinados desse gênero de acordo com as necessidades dos seus alunos. Então, ele também precisa analisar quais são as necessidades dos meus alunos, né? O que o meu aluno já sabe, e vai levar os elementos desse gênero que são necessários à sua turma. Depois da construção do modelo didático, então, faz-se a construção da sequência didática. Então, a sequência didática, que é uma sequência didática de gênero? É um conjunto de atividades de ensino, que visa, então, a exploração de um gênero de texto. Então, ela tem algumas fases, a sequência didática. Nós temos a apresentação da situação de comunicação, que é quando o professor expõe ao aluno uma situação de comunicação para onde ele irá se engajar. Ele vai produzir um texto para quê? Né? Ele vai produzir um texto para publicar num blog da escola, ele vai produzir esse texto para praticar, para participar de um concurso, ele vai publicar nas redes sociais, ele quer fazer uma campanha, qual que é o motivo? Né? Ele não vai produzir um texto apenas para entregar para o professor, só com uma tarefa didática. Ele tem uma ação social por trás dessa produção, ele vai fazer esse texto para quê? Então, na apresentação da situação, o professor vai convidar os alunos a pensarem sobre, apresentar uma situação, né? Qual que é a situação que ele vai se engajar. Depois disso, o aluno faz uma produção inicial desse gênero. Então, por exemplo, no gênero conto de fadas ou um outro gênero que o professor, né, achar que é importante para os alunos, trabalhar com os alunos em determinado momento. Ele faz a produção inicial desse gênero.
na primeira produção, e nessa primeira produção o professor pode analisar, é uma produção que visa, né, o diagnóstico do que os alunos já sabem, dos conhecimentos anteriores dos alunos. Então, nessa primeira produção, o professor vai ver quais são os conhecimentos que os alunos já têm sobre a determinado gênero e quais que eles precisam adquirir ainda para que eles possam se apropriar desse gênero e fazer um uso apropriado da linguagem em determinadas situações. Depois disso, ele vai desenvolver os módulos de ensino, né, que podem ser quantos módulos forem necessários. Nesses módulos, o professor vai trabalhar com vão desenvolver esses conhecimentos que os alunos ainda não se apropriaram, né, que a produção inicial mostrou quais são nesses elementos que os alunos aí não se apropriaram, e ele vai, então, explorar esses elementos nos módulos. E aí o aluno faz a produção final, que aí com base em todo o processo que ele passou, né, toda a aprendizagem que ele teve nos módulos de ensino, ele faz a produção final. E ele vai poder comparar, então, com a diferença, né, o professor, os alunos, quais são as diferenças entre a produção inicial e a final, né, a evolução que o seu texto teve. A proposta de sequência didática, ela é uma proposta, né, dos autores da Universidade de Genebra, Dawes, Noverhas e Chivney, e ela vem sendo expandida aqui no Brasil. Acima, então, nós temos aqui a imagem, né, da proposta original de sequências didáticas, e abaixo nós temos algumas reformulações. A primeira reformulação, proposta por Michelante, Cristóvão e Pontara, ela traz, então, essa questão da sequência didática não ser linear, né? Porque essa primeira imagem, né, sofreu uma crítica de que esse processo seria linear, e na verdade ele não é um processo linear. Então essas propostas de expansão trazem essa noção de não linearidade, né, que você pode trabalhar, ele não é um processo linear que você vai trabalhar, né, o módulo 1, módulo 2, é um processo cíclico, né, que você pode ter idas e vindas no processo de ensino. A Abreu Tardelli também, né, traz uma proposta, 2018, Abreu Tardelli 2002, também traz essa proposta de não linearidade, então, em relação à noção de sequências didáticas. Então, para a gente ter uma ideia mais prática, né, do que são as sequências didáticas dessa proposta, eu apresento aqui, então, as sequências didáticas que foram produzidas e analisadas na minha pesquisa. Sequência didática analisada pela primeira dupla, o Eliel e Eric, sobre a sequência didática de contos de fadas. Ela foi produzida para 2 turmas de alunos de 7º ano do ensino fundamental, para 12 aulas, teve um total de 39 atividades e visou a produção escrita, a compreensão oral e escrita de contos de fadas. Então, aqui é a capa da sequência didática, que ficou dessa forma, né? Trouxe alguns elementos aí, algumas imagens relacionadas a contos de fadas, e aqui eu tenho algumas atividades que foram desenvolvidas. Essa é as primeiras atividades da sequência didática. Então, são atividades que exploram o gênero de texto. A número 1 diz assim: Which fairy tales do you know? Do you like them? Né? O aluno tendo que trazer quais contos de fadas você conhece, você gosta deles. Então, o aluno precisa trazer ali o seu conhecimento sobre contos de fadas. Depois nós temos a número 4, vamos ali para a número 4. Which fairy tale do you know? Quais contos de fadas você conhece? Aí o aluno tem que marcar. Também visa trabalhar, né, o aluno trazer nesse primeiro momento os conhecimentos que ele já tem sobre contos de fadas. Na número 6, nós temos Which elements of fairy tales do you remember? Quais elementos de contos de fada que você lembra? Então, observem que na número 6 já vão trabalhar com os elementos característicos do conto de fadas, né? Tem presença de elementos do ser mágico, o vilão se sai bem no final. Então, para o aluno já ir identificando que elementos que constituem o gênero. Aqui nós temos mais algumas atividades para que vocês vejam, né, de forma prática, como que
que ela pode ser desenvolvida, que no caso os alunos precisavam relacionar os nomes dos contos de fadas com as imagens. Na próxima questão, trabalha-se com os termos que são comuns nos contos de fadas, como once upon a time, era uma vez, one day, um dia, happy ever after, que é felizes para sempre. Então, são expressões que são comuns em contos de fadas. E aí, como então, o professor pode se perguntar, mas como trabalhar a parte de gramática, né? Porque nós precisamos trabalhar a parte gramatical também nas aulas de línguas. Como trabalha? O trabalho na proposta de sequência didática, ela é feita de forma contextualizada. Então, nós vamos, as atividades, elas levam o aluno a ver como que essas estruturas gramaticais, por exemplo, o passado simples, ele é usado em contos de fadas, nas falas do personagem, né? Como que como que é usado nessas falas. Então, nós não ficamos trabalhando com frases feitas, né? Com frases prontas, como em muitos livros didáticos trazem, mas sim de forma contextualizada, a partir do texto. Bom, aqui nós temos, então, a sequência didática do gênero fábula. Ela foi uma sequência didática elaborada para 2 turmas do primeiro ano do ensino fundamental, sobre o gênero fábula, para 12 aulas, um total de 47 atividades, e visou os eixos de ensino, né? Trabalhados foram a produção escrita, a compreensão oral e escrita de fábulas. Aqui eu trouxe só uma página da sequência didática para vocês visualizarem como ela, né, a proposta, né, de como ela é feita. Então, são atividades que exploraram o gênero fábulas da mesma forma como eu apresentei para o contos de fadas. Mas nessa minha apresentação, o meu enfoque vai ficar, né, por conta do tempo, apenas com os alunos que desenvolveram, referente aos alunos que desenvolveram a sequência didática do gênero contos de fadas, né? O gênero fábulas, os alunos que trabalharam com a fábula, eu desenvolvo na pesquisa também, mas aí eu deixo disponível para vocês tanto a sequência didática, posso deixar disponível, tanto a sequência didática como o link para a tese, para que vocês possam ver as análises, porque hoje não teremos tempo. Bem, então, sobre o planejamento, quais foram as referências que eu usei? Eu usei UDS, como eu mencionei para vocês. O UDS parte de uma perspectiva cognitivista, de estudos do planejamento, e ele entende o planejamento como um movimento recursivo. Então, o que acontece nesse movimento recursivo? O professor planeja, ele vai implementar, e daí depois ele faz uma interpretação, né, do que foi implementado, uma avaliação, que vai gerar novo planejamento, vai modificar, né, o novo planejamento, que vai gerar nova implementação e uma nova avaliação. Então, segundo o UDS, né, o planejamento, ele tem esse papel de, quando ele é feito a reflexão, né, essa parte de avaliação e interpretação, ele tem um papel de modificar as nossas ações. Quando há reflexão, né, do que é feito. E existe um movimento, então, recursivo, né, de planejamento, implementação e avaliação. Também usei Frank 2017, que ela, sim, parte de uma perspectiva sociodiscursiva de planejamento. Ela entende o planejamento como um gesto fundamental do ensino, que consiste em elementarizar e selecionar as dimensões do objeto de ensino, bem como antecipar parcialmente a sequência de ensino. Para Frank, né, como o planejamento é uma atividade cognitiva, como eu expliquei para vocês, nós não conseguimos analisar ele, então, de forma como um todo. Nós precisamos analisar a partir do que é tangível, do que é verbalizado pelo professor, a partir do uso da linguagem. Priscila, me desculpa interromper você, mas considerando que a gente só tem mais 10 minutos para a sua fala, para a gente permitir o debate,
e eu conheço os seus slides, eu ia sugerir que você pincelasse só os modelos, as referências teóricas e o modelo de análise para falar mais dos resultados que são mais ricos para a gente, para o nosso debate, tá ok? É uma sugestão. Sim, Maria Elisa. Então, vamos, muito obrigada. Bom, então, só mencionando, eu vou passar mais rapidamente. Na tese, então, eu apresento uma ampliação desse modelo, do modelo de planejamento do Woods, em que nós consideramos também as dimensões sócio-históricas e as dimensões cognitivas do trabalho do professor. Bem, então, quais são os meus dados de pesquisa? Eu analisei as reuniões de planejamento e produção de sequência didática, as transcrições da socialização de diário e as transcrições das sessões de autoconfrontação e as 2 sequências didáticas produzidas, de conto de fadas e as fábulas. Como procedimento de análise, eu utilizei o procedimento proposto pelo IST, modelo de análise, e para investigar as tensões e conflitos, eu utilizei as categorias de tensões e conflitos propostas por Van Nulen, 2009, e as macrodimensões de reflexividade proposta por Dinard, 2009. Bom, então, dos resultados, né? Eu observei nos meus dados de pesquisa um movimento nos textos, tanto das transcrições de socialização de diários, como das transcrições de autoconfrontação, e também nas reuniões de planificação, que havia, por parte dos professores, uma descrição das decisões tomadas e de ações. Por exemplo, quando eles compartilhavam excertos de diários, eles descreviam o que estavam fazendo na escola. Havia a interpretação por parte deles ou por parte dos colegas, que gerava uma ressignificação, uma transformação dessas ações. E aí eu defendi que essas ressignificações, elas gerariam oportunidade de reorganização psíquica do professor e, portanto, indícios de desenvolvimento. Eu trouxe um excerto aqui em que eu posso mostrar isso, né? Aqui nós temos o Eliel, que era um dos alunos professores que desenvolveu a sequência didática de contos de fadas, e aqui nós temos uma fala dele em uma reunião de planejamento, e ele diz assim: o bem e o mal faz parte do caráter formativo do gênero. É uma tecla que ela, Ferrarini, bate bastante na dissertação. E é exatamente esse embate que vai contribuir para a formação do leitor. O mal é atrativo pela representação de poder. Então, se a gente for parar para pensar, todo vilão, ele é um vilão poderoso. A percepção natural, a identificação da criança, dificilmente a criança vai se identificar com o vilão. Então, aqui nós observamos que ele está justificando o porquê por que escolher o conto de fadas, né? Ele poderia ter escolhido outros gêneros para trabalhar em sala de aula. Do porquê? Por que ele escolheu? Por conta da formação que esse gênero poderia gerar nos alunos, a formação humana, né? Porque o aluno vai se identificar com o herói, não com o vilão, né? No conto de fadas nós temos essa ideia de que o mal não prevalece. Quem prevalece é o bem. Então ele pode gerar uma formação, pode atuar, né, na formação do aluno. E também nós observamos nesse excerto que ele escolhe o gênero, por quê? Porque é um gênero de familiaridade dos alunos, né? Os alunos são familiares a esse gênero, e de interesse do aluno do 7º ano. Aqui também, né, nós observamos aqui mais, nesse excerto também fala sobre, então, a escolha do gênero. O Eric, né, que era colega do Eliel na proposta de desenvolvimento de sequência didática com contos de fadas. Até nessa escolha de gênero, a gente já comentou sobre aquilo que foi interessante de contos de fadas. Acho que é uma coisa mais próxima deles, né? Uma coisa que eles conhecem. Quando você fala de contos de fadas, as meninas vão gostar e os meninos vão virar o nariz, né? Mas daí você fala, ó, na capa da sequência você deixa o Shrek. Quem não conhece o Shrek? Quem não gosta? Então já é uma forma de você trabalhar uma coisa que eles conhecem, que eles simpatizam. Então nós observamos aqui também que
aparece. Por que, né, que eles escolheram esse gênero? Por conta da simpatia dos alunos com esse gênero, né? O interesse dos alunos é uma coisa próxima a eles. E aí, no próximo excerto, eu quero mostrar para vocês como que esse processo de formação, ele se modifica. Ele é ressignificado quando nós temos o coletivo de trabalho. No coletivo de trabalho, né, quando nós estamos trabalhando colaborativamente. Vou ler para vocês mais esse excerto, do Eliel também. Ele diz assim, aqui é a capa normal, eu só coloquei o Shrek, tipo, não trabalho com ele na sequência didática. Mas eu coloquei só porque ele era um dos exemplos modernos do Contos de Fadas em que você tem essa quebra do padrão, em que, na verdade, a princesa não é salva pelo príncipe, mas é salva pelo ogro, e, na verdade, a princesa também é uma ogra. É interessante que as crianças também conhecem bem, o Shrek é muito bem conhecido. Então, nós vemos aqui que o aluno-professor, ele tinha, né, uma primeira ideia dele, quando ele estava elaborando a sequência didática, é colocar alguns personagens de filme, como Shrek, na capa da sequência didática. E aí, essa ideia, ela é modificada no coletivo, né, quando ele apresenta, ele diz assim, em outro momento de planejamento. Ele diz assim, eu queria trabalhar, até comentei aquele dia, que eu queria trabalhar os personagens individualmente, mas é praticamente impossível fazer isso, porque toma muito tempo. Porque qual? Por exemplo, ali tem o príncipe, por exemplo. Qual é o papel do príncipe? Quais as ações que ele vai desenvolver? E aí a Lilian, que era coordenadora coordenadora, né, do PIBID, ela diz, e as princesas não podem salvar os príncipes? E aí ele diz, isso acontece em Frozen, foi o que agora, pois é. O que foi o que agora o filme desse ano quebrou o estereótipo nesse aspecto. E aí, na sequência, nós damos ideias, né? Eu não vou ter tempo de explorar as falas, mas o coletivo de trabalho dá ideia para que a dupla não trabalhe só com essa questão da quebra de estereótipos, né, que traz nos contos de fada, principalmente no que se refere à representação da mulher nos contos de fada, que não trabalhe só na capa, mas que eles tragam também atividades sobre isso. E aí, o resultado foi esse aqui, né? Nós temos acima um conto que foi trabalhado, e as atividades que fazem o aluno a pensar, né, sobre essa questão, sobre os estereótipos que são construídos nos contos de fada, como a mulher é representada, e fazer o aluno perceber essas questões. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que esse planejamento coletivo, ele transforma, né? Quando a gente trabalha coletivamente, a gente consegue potencializar o nosso trabalho, né? Algo que seria só parte da capa, ele vira atividades de ensino, porque o trabalho ele foi desenvolvido de forma coletivamente, né? Gerou outras reflexões. E daí, na minha tese, eu organizei assim, eu procurei fazer assim, tabelas, né? Apresentar tabelas. Quais eram as decisões tomadas pelos alunos professores, quais eram os possíveis fatores que constituíram essas decisões, se houve reconfiguração e por que houve reconfiguração e no qual dado de pesquisa que aparecia. Então, por exemplo, esse que eu acabei de mostrar para vocês, incluir personagens de filmes contemporâneos baseado em contos de fadas na capa da sequência didática, por que ele queria fazer isso? Por um interesse e necessidade dos alunos, demandas sociais contemporâneas e objetivos de ensino. E aí ele é reconfigurado. E aí eu apresento aqui quais são as reconfigurações feitas e quais foram os fatores que influenciaram nessas reconfigurações. E eu encontrei, então, na minha tese, decisões tomadas em relação a vários aspectos. Eu vou ler apenas alguns para vocês. Decisões tomadas em relação ao objeto de ensino, à temática a ser contemplada na ECD, aos conteúdos a serem ensinados, aos modos de fazer, à organização do material, escolha dos recursos utilizados, gerenciamento de classe.
E fatores constituintes também, né? Eu fui tentando mostrar nas tabelas quais são esses fatores. Tinha prescrições de diferentes níveis de atividade, prescrições teórico-metodológicas, as características do objeto de ensino também influenciaram, né? Como quais eram as características e eles também influenciaram, então, nessas tomadas de decisões. Os fatores constituintes do contexto imediato, né? A escola, os alunos, o tempo destinado ao ensino também foram alguns dos fatores, né, que nós encontramos. Eu vou mostrar para vocês só no final, queria mostrar sobre os conflitos. Eu vou concluir aqui com uma fala do Eric. Ele diz assim, numa socialização de diários, ele diz assim, o Eric: na hora de atividade, descobri que gosto de corrigir provas. Aliás, eu já tinha corrigido algumas na primeira aula. Por outro lado, descobri que não levo muito jeito para a sala de aula e fico meio perdido. Não sei o que fazer com os braços, eles atrapalham bastante. Aí a Lilian: amei a história do que fazer com os braços. Eu sou meio desengonçado, eu descobri que fico meio desengonçado na sala. O aluno, o professor, quando ele começou, ele era um aluno de segundo ano da graduação. Ele não sabia como se portar, né, com o professor. Ele ficava meio perdido, ele não sabia o que pegar, como fazer, como ajudar. E aí, durante esse um ano que ele ficou, né, um ano de coleta de dados, um ano que ele ficou no PIBID, ele mostrou um desenvolvimento incrível, e isso aparece nos meus dados. Então, mais ao final, na entrevista de autoconfrontação, depois de todo o processo que ele passou, de ir para a sala de aula, planejar sequência didática, na entrevista de autoconfrontação, ele diz assim, olhando ele na imagem de vídeo, né? Na imagem de vídeo, ele trabalhando, ele diz assim: esse primeiro, a única coisa que claro, tem alguns problemas, mas a coisa que eu gostei, foi uma coisa que eu gostei, foi a minha evolução. Acho que há um ano atrás eu não conseguiria falar com a turma assim, fazer uma atividade, corrigir com eles, conversar. E ali dá para ver que alguns alunos pegaram o vocabulário. Foi uma evolução para mim, ver essa. Então ele mesmo percebe que ele evoluiu, né? Por esse contato que ele tem. E eu fiz a mesma coisa, então, com as tensões e conflitos, né? Coloquei aqui as tensões, que tipo de tensões eram, e se houve essa ressignificação das ações quando gera tensão e conflito. Bem, nós encontramos alguns indícios de desenvolvimento dos alunos. Eles mobilizaram operações cognitivas, construíram construção individual e coletiva de estratégias de ensino, a busca de superações e conflitos gerados, a ressignificação das atividades, apareceu, tomada de consciência, avaliação do trabalho e análise, adoção de uma postura de pesquisador, né, quando ele tem que pesquisar para preparar a sua aula, a percepção e avaliação positiva do próprio desenvolvimento, entre outros indícios que foram apresentados na tese. Eu espero, né, que a minha pesquisa ela possa ter contribuído para a formação dos alunos professores, para a área de linguística aplicada, como estudo, para o registro de formações formativas, né, que tem a professora supervisora da escola como pesquisadora, para a área do ISD, por os estudos relacionados ao planejamento e, é lógico, para pesquisas a respeito do PIBID. E gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar, então, com vocês alguns, né, dos resultados da minha pesquisa. Perfeito, Priscila. Muito obrigada pela sua fala. Nós recebemos algumas perguntas aqui. Eu queria comentar que o fato de você atuar na sala de aula e na academia, formando outros professores ou apoiando a formação de outros professores é muito interessante, né? É uma atuação que a gente busca, né? Aqui também na Secretaria de Educação. Então, passando para as perguntas, um momentinho só, por favor. Você está me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Uhum. Então, pode perguntar. Um momentinho só.
Eu vou abrir aqui o, o arquivo com as perguntas. A Jaqueline, que é de Carapicuíba, Jaqueline Monteiro, ela pergunta como fazer com que as aulas sejam mais dinâmicas nesse momento em que não podemos montar grupos. A Marta Regina da Silva, da capital, ela diz o seguinte: nunca tinha ouvido falar das entrevistas de autoconfrontação. Muito interessante. Ela tem duas perguntas. Essa prática é comum em cursos de formação? E a segunda pergunta é: no que você menciona sobre o desenvolvimento do professor, né, do professor formando no processo do PIBID, você acha que essa atividade é fundamental nesse sentido desse desenvolvimento? Então, assim, eu acrescentaria a pergunta da Marta, fala um pouquinho mais dessa prática que tinha no curso de formação de entrevista de confrontação e de onde que, se você acha que elas, de fato, efetivamente foram fundamentais no processo. Por favor. Obrigada às pessoas, né, que fizeram as perguntas. Eu vou tentar recuperar aqui. Então, a primeira, como deixar a aula mais dinâmica mais dinâmica. Mais dinâmica. Quando você não pode formar grupos, eu acho que é a ideia do contexto de pandemia, eu entendi. Isso, na ideia de contexto de pandemia. Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo, né? Porque nós não podemos, né, formar grupo e nós sabemos que a interação ela é fundamental para o ensino. O aluno interagir um com o outro, interagir com o professor, ele é fundamental para que ele aprenda, para que ele ensine, para que ele aprenda e para o teu ensino e deixa a aula mais divertida. Eu acho que nesses momentos, né, nós podemos tentar propor, por exemplo, atividades que levem o aluno a trabalhar com recursos, né, tecnológicos que foram a nossa salvação nesse momento, que eles possam interagir dessa forma virtual, o uso do celular em sala de aula. Eu, às vezes, consigo fazer algumas atividades com o uso do celular, porque eles gostam da atividade do celular e é uma forma de você conseguir fazer um uso pedagógico do celular, né, que não tem mais como a gente evitar essa entrada, né, do celular. Eu acho que nós temos que nos apoiar nesses recursos que são virtuais e que foram, na verdade, que nos salvaram nesse momento. Mas eu concordo que eu tenho, né, que deixar registrado que é um momento bastante difícil de trabalho do professor. Concordo. Mas nós temos ambientes, né, essa proposta de sequência didática, por exemplo, que o aluno ele tem que pensar qual que é a prática social que ele vai se engajar para produzir o seu texto. Ela é fundamental, né, porque ele pode se engajar para produzir linguagem de circulação que não necessariamente esteja ali na sala de aula. Ele pode produzir um vídeo, por exemplo, para postar no YouTube. Ele pode produzir textos para postar em um blog. Então, não necessariamente ele vai precisar estar ali, né, a produção com o colega. Mas é um momento realmente difícil que estamos vivendo e os professores são guerreiros, né? Eles estão sendo fundamentais aí nesse período. E a da Márcia? A da Márcia sobre a autoconfrontação, né? Isso. A autoconfrontação, o procedimento de autoconfrontação, ele é uma proposta da Clínica da Atividade, se chama Clínica da Atividade, e tem como principal autor o Clô.
E eles propõem, então, que você se veja em imagens e que essa imagem te leva à reflexão do seu trabalho. Você externaliza pela linguagem o que você está fazendo, né? Você vai externalizar o porquê e vai responder perguntas do pesquisador. Ela te leva a uma reflexão daquilo que você estava fazendo. E daí te leva a pensar também do porquê que você estava agindo de tal forma e não de outras, e a encontrar soluções para algum problema que você vivenciou. Ela, sim, ela é uma proposta ela é um procedimento de pesquisa, que pode ser usado como procedimento de pesquisa, como eu utilizei, mas também ela visa a formação, né? Foi essa a pergunta dela, né? Se ele leva a formação. Sim, ele visa a formação. Por quê? Porque ele gera reflexividade, né? Ele gera reflexão. E você pode, né? Você pode gerar desenvolvimento, como eu mostro na minha pesquisa de mestrado. Não é muito comum. Eu conheço alguns estudos eu participo de um grupo, né, que se chama Linguagem e Educação na UEL, e nesse grupo tem alguns trabalhos que desenvolvem desenvolveram pesquisa com autoconfrontação. Eu lembro de Fernandes, 2009, eu posso passar uma lista para vocês depois. Mas nós temos alguns trabalhos que trabalham, a própria Stutz trabalhou, então nós temos alguns trabalhos que exploram, né, essa questão da autoconfrontação na formação. Não é uma prática muito comum, apesar de que mas é uma prática que vem se difundindo, né? E é um trabalho que é muito intenso, né? Ela demanda muito tempo. Por isso que eu acho que não é uma prática tão comum na formação. Tanto que na nossa pesquisa, no PIBID, nós não utilizávamos ela no PIBID em si. Eu usei ela na minha pesquisa, porque ela demanda muito tempo. Então, eu acho que o professor formador organizar todas essas fases da entrevista de autoconfrontação, ele teria que ter bastante tempo, né, e ter que ser uma atividade muito bem planejada. E quando você tem muitos alunos na graduação, fica difícil de ser desenvolvido. Perfeito. Agora, assim, tem algumas perguntas que estão relacionadas, as próximas perguntas estão um pouco relacionadas. Depois, se você puder explicar, só no detalhe, assim, eu, particularmente, Maria Elisa, achei interessantíssima essa prática como maneira da pessoa se olhar, né, se distanciar da sua atuação e olhar ela meio de fora, né. A minha dúvida é se isso também é colocado para debate com um grupo, por exemplo, ou se a atividade fica só no plano individual. Daí se você puder responder só esse pedacinho, por favor. Sim, elas são 3 fases, né? A autoconfrontação simples, a cruzada e a extensão ao coletivo. Na extensão ao coletivo, né, a pessoa que que concordou de participar desse processo, o trabalhador. No meu caso, foi um aluno, 4 alunos professores. Então, eles escolhem os momentos, as reflexões que eles fizeram. A gente faz a transcrição desses momentos de autoconfrontação. Eu gravei eles se olhando nas imagens, e aí foi eles que fizeram. Eles fizeram a transcrição. Então, eles refletiram uma vez, depois eles refletiram de novo quando fizeram a transcrição desses momentos, e aí eles escolheram parte dessas transcrições para discutir com o coletivo, e alguns excertos de vídeo. Então, eles que escolheram, eles que fizeram essa escolha do que eles queriam levar pro coletivo de trabalho, e o que eles queriam discutir. Bem interessante. Eu digo que estão relacionados, eu vou ler agora para você as 2 que eu acho que serão as últimas, justamente porque daí você consegue organizar o seu tempo e aprofundar, e também desenvolver alguma coisa a mais que você queira, né? Porque faltam só menos de 15 minutos agora. A pergunta é da Maria Cristina Medeiros, ela é da Administração Central. Ela diz o seguinte: muito obrigada pela palestra, muito interessante.
A senhora apontou como indício de que o curso de formação gerou real desenvolvimento dos formandos a adoção da postura de pesquisador. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que caracteriza essa postura de pesquisador na prática do professor? Você prefere responder primeiro e daí eu passo para a próxima? Pode ser. Uhum. Na minha visão, né, é importantíssimo que o professor tenha essa postura de pesquisador, porque, principalmente o professor lá da escola, né, porque geralmente tem essa percepção, não é uma percepção, é um... como que eu posso dizer? Ele é algo, né, que ele... é uma percepção, né, de que quem produz conhecimento não é o professor da escola pública, é o professor pesquisador, é aquele que está na universidade. E aí, quando nós adotamos essa postura de professor pesquisador, nós nos colocamos nesse lugar de quem produz conhecimento também. É importantíssimo. E eu acho que, principalmente, então, para a gente... como a gente está na sala de aula, nós temos problemas, né, de ensino, problemas de aprendizagem que possam nos incomodar, e nós podemos pesquisar esses problemas e encontrar resultados, soluções para esses problemas, por que não? Então, essa postura do professor pesquisador, para mim, é ele identificar o que o incomoda, o que o incomoda, o problema, qual que é o problema, identificar o problema, o que interessa a ele pesquisar, e buscar recursos teóricos para entender esse problema, que foi o que aconteceu comigo no doutorado, que eu estava, né, vinha do processo do mestrado, então eu estava mais madura para entender que eu queria estudar esse planejamento. Então, eu fui buscar recursos teóricos, procedimentos, para eu entender o planejamento mais profundamente, como o planejamento pode contribuir para o processo de desenvolvimento do professor, porque isso era algo que me incomodava, que me chamava a atenção, era algo que eu queria ver. Então, eu acho que é isso que você precisa, porque às vezes a gente fica meio assim, né, eu não partir da teoria para encontrar o problema, é o contrário, é o problema da sala de aula que precisa achar os recursos, precisa achar as respostas, então, né, no que a teoria de ensino e aprendizagem nos propõe. Perfeito. O João Carlos Barroso, ele não diz de onde ele pergunta o seguinte: como é a formação de professores feita pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná? Acho que essa é uma boa pergunta para quem é de outro estado conhecer, né? Daí ele continua: conhece algum processo feito pelas secretarias que use essas práticas que o curso do PIBID usou? E daí eu acrescentaria, eu somaria assim: como que é institucionalmente a realização do curso do PIBID? Você mencionou que tem 1 ano de duração, que é bastante, né? E daí, então, eu não conheço particularmente, se você puder explicar qual é a institucionalidade, que atores, que instituições estão envolvidas no curso do PIBID, e eu acho que ele se refere a cursos de formação em exercício, né, mais corriqueiros, que acontecem na secretaria, entende? Ou o PIBID é promovido pela Secretaria Estadual de Educação? Uhum. Ou, na verdade, você é da rede municipal de Guarapuava, né? Não, eu sou da rede estadual. Estadual. Então, se você puder explicar, porque, assim, se eu entendi a pergunta dele, todas essas atividades que você relatou são atividades complexas, né? Isso Bastante. você encontra em outros cursos de formação? Conta um pouco da experiência no Paraná. Tá. Então, a primeira pergunta tem relação... Me ajuda a voltar lá. A primeira pergunta... Qual? Do João?
como é feita a formação de professores Isso. pela Secretaria Estadual de Nós, Educação. nós temos passado por mudanças, né, no processo de formação, nas propostas de formação de professores no Paraná. Na minha dissertação de mestrado, eu trago uma descrição de alguns programas que eram ofertados até 2010. Então, nós tínhamos alguns programas alguns programas de formação, que eram voltados, quando a gente fala de ação de formação para professor de línguas, ele era voltado mais a uma formação de uma perspectiva sócio-histórica, de uma formação, quando fala de línguas, de uma postura, de uma perspectiva discursiva de uso da linguagem. Pontara 2021, ela traz também no trabalho dela, como que o Paraná tem modificado a formação dos professores, né? Então, eu acho que são né, se tiver alguma dúvida, pode recorrer a esses estudos. Mas, o que eu tenho vivenciado o que eu posso relatar para vocês, quais são os momentos de formação. Nós temos formação nas semanas pedagógicas. Nas semanas pedagógicas são momentos que são colocados, são propostos. Nós temos ações que são chamadas de formadores, um curso que é chamado Formadores em Ação, que também trazem proposta de formação. Agora nós estamos trabalhando com uma plataforma que está sendo inserida no ensino de línguas no Paraná, então essa formação está mais voltada para preparar o professor para trabalhar com essa plataforma. Eu tenho observado uma mudança nessa perspectiva de formação. Nós tínhamos uma perspectiva sócio-histórica e ela parece que ela está se modificando para uma outra perspectiva mais voltada a uma educação mais voltada aos moldes neoliberais assim, de sociedade. Eu acho que muda a formação, as propostas de formação, elas vão se mudando de acordo com os governos, que estão na secretaria. E a gente vai percebendo essas mudanças nas propostas de formação. E você, assim, continuando, você acha aquela outra parte, né? Conhece algum processo, outra parte da pergunta do João Carlos? Essas práticas que o curso do PIBID usou, você conhece algum, assim, elas são facilmente replicáveis? Você conhece algum processo feito por secretaria que use dessa lógica? Ou você acha que... Então, o projeto, a proposta do PIBID, né, é uma proposta federal, né, de formação, e ela traz alguns elementos lá nos editais do PIBID, enquanto eu acompanhava, né, eu acompanhei até 2017, depois eu não trabalhei mais, até 2017, enquanto eu acompanhava, tinha algumas ações que quando você faz parte do PIBID, você tem que participar, né, como o desenvolvimento de pesquisa, a ida dos alunos até a escola. Então, tem algumas ações que elas são do PIBID, né? São a proposta do PIBID. A proposta de socialização de diários, de desenvolvimento de sequências didáticas, são propostas que foram trazidas para esse subprojeto que nós desenvolvemos aqui na universidade, aqui onde eu trabalho, e na escola, né, onde eu trabalho. E essas propostas, elas são baseadas no estudo de STUTS 2012. Então, eu não conheço, muitas outras propostas de formação que trabalhem com isso. Que trabalhem com essa articulação. Então, eu conheço essa proposta dela, que ela trabalhou no estágio também. Depois trabalhamos no PIBID. E eu sei que alguns pesquisadores, né, lá do meu grupo de pesquisa também utilizam-se. O grupo de pesquisa chama Linguagem e Educação, né, que tem como a professora que é coordenadora do PIBID, do grupo, chama Vera Lúcia Lopes Cristóvão. Então, alguns pesquisadores desse grupo desenvolvem algumas ações que nós utilizamos
desenvolve ações que utilizamos desses procedimentos, mas não é uma proposta muito difundida, assim, né? Não é algo que faz parte do cotidiano da formação, mas é uma proposta bastante intensa, como vocês falaram, são atividades complexas, e que me parece muito interessante, com resultados muito interessantes para a formação do professor, o professor estar realmente fortalecido dessa formação. Mas é exatamente isso. Então, para concluir, eu vou dar a palavra para você para fazer a sua despedida final, mas, assim, me parece que é factível montar, mesmo sendo complexo, não é do outro mundo, né? E os resultados são, assim, o que vocês fizeram, ele está próximo de resultados de estudos sobre formação de professores de maneira geral, não específicos da língua inglesa, que falam justamente sobre a importância da reflexão colaborativa entre professores, uma série de coisas que você relatou da maneira como foi o curso e que você observou na sua pesquisa. Então, isso é importantíssimo para a gente, para pensar a formação de professores. Queria agradecer mais uma vez a sua presença e daí a palavra é sua para se despedir. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente o convite, foi muito bom estar com vocês compartilhando aqui um pouquinho das minhas experiências. Para finalizar, né, a minha fala, eu gostaria de mencionar falar sobre a importância do professor, né, o professor que está na escola, também ter a consciência que ele também é formador de professor quando ele recebe o aluno PIBIdiano, quando ele recebe o aluno que está no estágio supervisionado, e vice-versa, né? O professor da universidade, quando ele vai à escola, né, para trabalhar com o estágio, e quando ele vai para trabalhar com o PIBID ou agora com residência pedagógica, ele também tem responsabilidade sobre as ações de ensino que estão acontecendo lá. Então, eu acho que isso fortalece muito o ensino, né? Você vê a universidade e a escola não como dois mundos paralelos, né? Mas são estabelecer essa ponte, ter responsabilidade e compromisso com o ensino de forma geral. Eu acho que essa é uma postura interessante de se tomar. Eu queria falar também que eu entendo que as condições de trabalho do professor, principalmente o professor da escola pública, não são as melhores. Nós temos bastante dificuldade com relação às condições objetivas de trabalho, né? Muitos professores não querem receber o estágio porque já tem muito trabalho, eu devo ter mais um professor estagiário na minha sala, e isso é compreensível. Nós temos muito trabalho mesmo, mas eu acho que a saída é achar soluções, né? Ter a postura de encontrar formas de fazer junto e tornar esse trabalho menos árduo. Achar formas de fazer junto e tornar menos trabalhoso para todos, e de forma que seja algo que dê resultados lá no chão da escola. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer Maria Elisa, toda a equipe do Escritório de Evidências, e também ao pessoal que está no backstage, nos auxiliando, e a todos que fizeram perguntas, e a todos que estão assistindo a essa live. Muito obrigada. Eu que agradeço, nós agradecemos, e você como pessoa é prova de que é possível você continuar com o pé na escola e um pé na pesquisa. Então, o seminário de hoje para nós é particularmente interessante. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a quem assistiu até agora, e daqui a 15 dias temos novo seminário, sempre às sextas-feiras. Obrigada. Boa tarde a todos.
melhor de tudo na educação à distância para o EJA é que o aluno teve acesso a várias ferramentas. Ele viu aula no centro de mídias, ele assistiu links sugeridos pelos seus professores, eles viram de tudo. A gente sempre estuda junto e as mesmas matérias que nós estamos estudando juntas, nós faz em 2 aqui. Ele me ajuda em matemática e eu tenho mais facilidade no português. Aí um ajuda o outro. É possível acontecer a educação unindo o presencial com a distância. E é esse caminho que a gente vai seguir agora, usando todos os recursos tecnológicos que a gente possui. Você viu, Oscarino, o tanto de coisas que a gente aprende voltando a estudar? E sim, por isso que é importante o estudo, a gente nunca pode parar de estudar, Verdade. sempre mais. Verdade, a gente nunca pode parar. Quero agradecer aos professores que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou, porque nunca é tarde a voltar a estudar. Tchau. Tchau.